Nesta quinta-feira, o comentário de Pedro Marques Pimenta neste Novo Jornal. O questionário em conjunto com o ISPUP sobre os estilos de vida das crianças e adolescentes do município de Valongo. Valongo, que venceu o prémio da Semana Europeia da Mobilidade e a tomada de posse do novo governo, são estes os temas que vão estar em destaque neste comentário com Pedro Marques Pimenta, que já está na minha companhia. Boa noite, Pedro. Bem-vindo mais uma vez ao teu espaço de comentário. Obrigado. Pedro, vamos começar com o questionário, não é, que está a decorrer em conjunto com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto sobre os estilos de vida das crianças e jovens de Valongo. É assim? Exato. Em que é que consiste este inquérito, ou este questionário, e o que é que se pretende dele? Muito bem. Mariana, este inquérito, este questionário, é feito em parceria entre o município de Valongo e o ISPUP, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, surge no âmbito daquilo que é o nosso Plano Municipal da Saúde de Valongo. No fundo, nada melhor do que podermos definir políticas públicas e antes disso, ou seja, numa fase a priori, podermos também saber aquilo que é a nossa população, quais são os seus hábitos alimentares, como é que são os seus hábitos de sono, quais os seus níveis de atividade física, entre outras questões que são colocadas neste inquérito, nomeadamente, por exemplo, também aquilo que consideram de relevante em termos de infraestruturas do concelho, nomeadamente infraestruturas de saúde. Portanto, para podermos caracterizar isso, temos que começar então primeiro nesta fase, com o ISPUP a fazer um questionário a alunos do 4º, 9º, 12º ano e também alguns familiares, para poder terem essa caracterização, digamos assim, da população, dos jovens, das crianças e também dos adultos. Portanto, aqui uma grande panóplia, não é? Aqui Uma grande abrangência de públicos. E uma abrangência de públicos com diversas idades, para se perceber exatamente quais são aqui os seus hábitos. Para depois, a posteriori então, depois em julho, termos também aqui o resultado final deste estudo, para poder depois haver também, digamos assim, uma fase da apresentação dos resultados, para então, numa fase ainda mais tarde, poder haver uma implementação de políticas públicas direcionadas para estes dados aqui em concreto. Eu reforço que, de facto, a saúde, nomeadamente a saúde, o trabalho da saúde no município de Valongo tem sido de salutar e eu venho aqui com este tema, precisamente porque é importante a participação neste inquérito. No fundo, um apelo à participação de todos, à sensibilidade das pessoas para responderem da forma mais assertiva e mais correta, porque só assim é que podemos, de facto, melhorar e fazer esforços para que as coisas possam correr muito melhor no âmbito da saúde. E o resultado mais claro possível, não é? E o resultado mais claro possível. Eu quero também salutar aquilo que foi feito no passado, dia 24, um tema que eu tinha trazido também aqui anteriormente, que se prende com um projeto que é a Ordem na Conversa. Esse tema teve a ver agora com a questão do luto, foi extremamente interessante. Eu convido as pessoas a assistirem também, está nas redes sociais do município de Valongo. E é de facto uma conversa muito interessante, porque infelizmente o luto é um tema transversal a todos nós, que infelizmente ao longo da nossa vida acaba sempre por acontecer. Pronto, este é também mais um dos projetos daqui da saúde, no fundo da área da saúde do município de Valongo, que é extremamente interessante. Por fim, dizer que sou certo que vai trazer muito bons resultados. É importante agora, em março e abril, com este questionário, junto dos jovens, junto também depois dos familiares, haver esta participação, para depois, então, mais tarde, vermos de que forma é que as coisas podem ser feitas, de quais são, então, realmente os hábitos alimentares, o consumo de álcool também, o tabaco, a atividade física na população do município. Em julho saberemos se temos crianças e adolescentes saudáveis em Valongo. Em Valongo. Exatamente. E continuando em Valongo, Pedro, que venceu o prémio da Semana Europeia da Mobilidade, isto que foi com dezenas de países, não é? Valongo realçou aqui a sua participação. Este prémio que resulta das iniciativas desenvolvidas na Semana Europeia da Mobilidade, que se realizou em setembro passado.
precisamente entre o dia 16 e 22 de setembro. Eu quero também ressalvar que existiram 3.184 candidaturas, portanto é um leque muito abrangente. E onde Valongo se destacou como vencedor, e entre os quais 86 municípios portugueses que também se candidataram. Valongo vence este prémio com muito mérito, porque de facto tem feito aqui um trabalho de salutar no que toca à mobilidade sustentável no concelho. Eu dou o exemplo, por exemplo, da nossa pista de atletismo urbano, que na altura foi uma coisa que o Sr. Vereador disse muito bem, era algo único que estava a ser feito em Valongo. Nós temos também, atualmente, rampas de acesso para cadeiras de rodas em todas as freguesias. Portanto, está a haver aqui um esforço também financeiro da parte do município, nomeadamente, por exemplo, com a troca da frota de veículos elétricos em todo o concelho, nomeadamente também com melhoria nas paragens do autocarro, do estacionamento para bicicletas, na melhoria, por exemplo, dos sinais sonoros e na luminosidade. Da luz pública. Está-me a falhar a palavra, exatamente, na questão da luz pública, nas ciclovias. Tudo isto tem sido aqui um trabalho profícuo, um trabalho diário ao longo dos anos, que agora está a dar resultados, e este prémio só vem de facto demonstrar que é isso que está... Ressalvar, não é, o resultado e o trabalho que tem vindo a ser feito. A ser feito até então, precisamente. E é de facto com muita satisfação que vejo este prémio, ainda por cima atribuído pela Comissão Europeia, que não é o primeiro, porque entretanto Valongo também já tinha ganho o European Green Leaf Award, um prémio também atribuído pela Comissão Europeia, que destacava aquilo que tem sido feito no âmbito do ambiente, e com esse prémio houve também aqui um prémio monetário para aplicar agora em políticas que serão feitas também neste âmbito da melhoria da qualidade de vida, no que toca ao ambiente e também à saúde pública. Por isso, quando há aqui dois prémios por uma entidade internacional, como é a Comissão Europeia, a destacar o trabalho de Valongo, é sinal que as coisas de facto estão a ser bem feitas, é sinal que de facto estamos no caminho certo, e é continuar a fazer ainda mais e melhor, como disse o Sr. Presidente da Câmara, e muito bem. Fico satisfeito porque é sempre um prazer ver este reconhecimento, é o trabalho diário a ser reconhecido, e o esforço vale sempre a pena, sobretudo também quando é em prol da comunidade e quando é em prol das coisas para serem bem feitas e melhoradas, com a melhoria contínua sendo constante. E isto leva sempre também o nome de Valongo mais além para outras regiões, não é? E ser falados pelos melhores motivos é sempre bom. É sempre bom. Podemos dizer que Valongo é uma cidade sustentável? Claro que sim, sem dúvida alguma. Ou está a trabalhar para ser? Não, começa a ser agora uma cidade sustentável, sem dúvida alguma. Inclusive, porque há bocado falavas também das rampas de acesso. Precisamente, aliás, toda esta panóplia de coisas, inclusive aquela palavra que me faltou em relação à luz nos semáforos, todo este tipo no fundo, de projetos, todo este tipo de coisas que está a ser feita, é de facto a resposta à tua pergunta, que já estamos numa mobilidade sustentável, onde, por exemplo, inclusivamente o Sr. Vereador dizia muito bem, com a questão, por exemplo, da segunda via do Peregrino, que estão a começar agora as obras em Irmezinho de Valongo, mas o Sr. Vereador estava a terminar, dizia muito bem, na questão também do urbanismo tático, no fundo, adaptar as pessoas para a cidade, portanto, reduzir também aquilo que é a velocidade dos veículos dentro da cidade, aumentar também nos passeios, e tudo isto são medidas que garantidamente nos catapultam para um patamar de mobilidade sustentável já muito à frente. Sim, estão a criar novos hábitos. Exatamente. Que primeiro podem se estranhar, mas que depois há uma consciencialização, porque também é feito esse trabalho de consciencialização. E ainda bem que referes isso, Mariana, porque assim permites-me também dizer que ao longo destes processos a comunidade tem sido também auscultada, a comunidade tem também participado. Sim, e, portanto, tudo o que é feito é sempre com uma sinergia criada entre os decisores políticos e a comunidade. E assim as coisas certamente correm ainda melhor. Verdade, fluem ainda melhor. Também. Pedro, podemos passar para o terceiro tema, tomada de posse do novo governo, 2 meses depois das eleições legislativas, do passado dia 30 de janeiro, em que resultaram na segunda maioria absoluta do PS, o novo executivo de António Costa tomou posse esta semana. Precisamente, e era por aí que queria explanar também este assunto. Queria também começar por aquilo que foram as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, onde claramente condicionou e não deu margem de manobra para António Costa poder sair a meio do mandato, porque perspectivava-se e falava-se já muito
da eventual saída para a União Europeia, para algum cargo de relevo a meio deste mandato, portanto em 2024, até pela perspectiva de depois eleições internas no partido, porque é o fim agora do mandato de António Costa, com a cessão do secretário-geral. Ainda assim, já se falava também que o secretário-geral não teria que ser necessariamente o primeiro-ministro, mas, ou seja, apontava-se de facto aqui para uma sucessão, que as coisas corressem de forma natural, e o Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, já disse que se isso acontecer, convoca eleições antecipadas. Eu quero também referir que tive particular atenção ao seguinte, que é o discurso do António Costa, ele foi até inclusive depois tornado público, estava escrito e ele fez questão de o ler e muito bem, mas a meio do discurso ele também fez um parêntese para dar uma resposta ao Marcelo, que tinha dado, digamos assim, uma chega em relação ao facto da maioria absoluta não permitir agora desculpas nem alibis para aquilo que será feito ao longo destes 4 anos. A questão é que o Costa soube responder a isso, ou seja, soube, além do seu discurso, pará-lo, digamos assim, para dar aqui a resposta a isso mesmo, mas não falou sobre os 4 anos, se vai ou não cumprir esta legislatura. Portanto, deixou em aberto a eventualidade de sair daquilo que é a leitura que os cidadãos farão e que as pessoas que estiveram a escutar. Achas que ele irá sair? Qual é a tua opinião? Eu vou dizer aquilo que eu desejo que ele não saia, porque ele tem sido um ótimo primeiro-ministro, gosto particularmente do António Costa, é o secretário-geral também do meu partido e espero que ele continue para levar a cabo então estes 4 anos de legislatura, 4 anos e meio, e que eu espero que seja um trabalho excepcional como tem sido feito até então, com alguns erros também, que nomeadamente já os trouxe aqui, mas espero que ele não saia. Contudo, perante este tipo de atitudes e de posturas, deixo aqui algumas dúvidas no ar e naturalmente tenho as minhas dúvidas se ele continuará ou não. Vamos ver. A porta ficou fechada para o caso dele querer sair, né? Portanto, se isso acontecer, a maioria absoluta do PS fica ali pelos 2 anos e vamos a eleições antecipadas. Vamos ver. Eu espero que o António Costa nessa altura também tenha... Também. Exatamente. Agora que falas também, Mariana, gostei também do otimismo do António Costa. Ele diz inclusivamente, se me permites, diz, viramos a página à austeridade, estamos a virar a página à pandemia e refere depois, num discurso otimista, vamos virar a página da guerra. O António Costa tem-nos mostrado isto mesmo, ao longo do tempo, mesmo na fase da pandemia, muitos de nós estávamos cabisbaixos. Tempos difíceis, não é? E tempos muito difíceis. Ele conseguiu sempre aparecer com um cenário positivo e, portanto, é isto que eu espero que certamente aconteça. Os desafios são muitos, nomeadamente com a questão da inflação que estamos a viver, nomeadamente com o cenário da guerra, que nos traz muitos prejuízos para a economia. Marcelo também deixa o desafio de se reformar o Sistema Nacional de Saúde. Vamos ver, há de facto condições para que seja feito muitas coisas e coisas bem feitas, por isso vamos aguardar que assim seja. António Costa prometeu ainda, Pedro, desculpa interromper, trabalhar sem hesitações contra tormentas e tempestades. Também é um bocadinho isto que o país está à espera. Que o país está à espera, sim. Claro que sim, esta maioria absoluta foi o que ele pediu no fundo, não é? Portanto, era a tal estabilidade que ele almejou e que a conseguiu. Portanto, perante as tormentas que irão aparecer certamente, ele terá que dar a resposta capaz, como tem dado até então, e estou certo que sim, que o vai conseguir. Eu, pessoalmente, confio no nosso Primeiro-Ministro, agora que, de facto, teremos aí tempos difíceis, até por esta questão toda esta instabilidade que está a acontecer, esta crise da inflação que também que estamos a padecer e que acho que pode continuar a ser alarmante, até porque os níveis de produção com a pandemia pararam, temos agora toda esta incerteza da guerra. Não sabemos o que nos espera, no fundo. Não sabemos o que nos espera e, portanto, vamos ver as taxas de juros também, inclusivamente, já se fala que pode haver aqui alterações às mesmas. É importante também depois saber antecipar e saber ser rápidos neste dinheiro que chega da União Europeia para que o país possa, de facto, saber-lo aproveitar, não é? Exatamente. Vamos ver. Muito bem, terminamos por aqui, Pedro. Passamos para o desporto. O que é que nos trazes? Que destaques é que tu queres dar esta semana? Não poderia deixar de falar de Portugal. Sim. Conseguimos finalmente o apuramento para o Mundial. Chegámos a sofrer com isso, a achar que eventualmente as coisas poderiam correr mal. Não correram, felizmente, e Portugal vai estar então no Mundial de Futebol. E dar aqui os parabéns também ao Fernando Santos. Acho que muitas vezes nem sempre os portugueses têm sido justos com ele. É o treinador que nos deu um título europeu, deu-nos também uma Liga das Nações. A jogar bem ou mal, como muitos dizem,
estamos lá e temos estado sempre presente nas fases finais. Portanto, se calhar não consegue agradar a todos, porque nem sempre o futebol é o mais vistoso, também posso concordar com isso, mas o que é certo é que nas grandes decisões ele tem dito presente, tem conseguido combater sempre esses desafios da melhor forma, por isso merece também aqui... Não é só falar do lado negativo. Os parabéns, exatamente. E depois queria também destacar um grande ciclista português, ainda bastante jovem, e que tem um futuro muito promissor. Inclusive, confesso que acho que pode estar aqui encontrada a oportunidade de termos um português a vencer uma Volta à França, por exemplo. Ficou recentemente agora em terceiro lugar na Volta da Catalunha, conseguiu vencer inclusivamente uma etapa. É um grande ciclista, o João Almeida, e eu tinha que o destacar neste espaço de desporto, porque tenho muita esperança naquilo que será o futuro deste nosso atleta. Vamos estar atentos. Exatamente. Pedro, e agora com a entrada no mês de Abril, o sol parece que está aí, mas o que é que tu nos sugeres? Mais uma vez, como trouxe há 15 dias, trago um livro de uma coleção da revista Sábado, desta feita com Kim Jong-un, o herdeiro nuclear, como aqui diz. Como sabem, o ditador não tem outra palavra, da Coreia do Norte. E eu confesso que sou um curioso. A Coreia do Norte é o país, digamos assim, mais secreto do mundo. Pouco ou nada se sabe sobre o que lá se passa. Há inclusive um site, ou melhor, aqui uma página do YouTube, NK News, que vai relatando alguns acontecimentos do que está a passar na Coreia do Norte. Vale a pena para quem é curioso. Eu confesso que gosto de andar sempre a ver o que é que se passa neste país. Ainda recentemente caiu um míssil, precisamente da Coreia do Norte, no mar, no espaço marítimo do Japão. E há, de facto, um vídeo de propaganda típico de um ditador, um vídeo de 12 minutos, em que há todo um cenário montado quase a Hollywood, só para perpetuar um míssil e a figura deste senhor, mas vale a pena ler este livro para se perceber aqui a mente destes tipos, destes ditadores, tal como trouxe aqui outro, que é o Vladimir Putin, e que infelizmente nos está a levar para uma guerra terrível. Pedro, terminamos aqui. Terminamos. Obrigado. Muito obrigada pelo teu comentário. Estás de volta para a semana. Obrigado, Will. Obrigada. Aqui fica o comentário de Pedro Marcos Pimenta.